Oi, gente. Hoje nós estamos dando início a mais um estudo. Hoje nós vamos falar sobre o desobediente rei Saul. Eu espero que você e que toda a sua família estejam bem e que vocês estejam gostando do estudo. São estudos compactos, mas para que você possa ter uma noção da palavra de Deus. Bom, hoje a passagem que nós vamos estudar está lá em 1 Samuel 15, dos versículos 1 a 35. Mas nós vamos ler somente o 1 Samuel 15, 22, que diz assim: Porém Samuel respondeu: Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Bom, Deus, ele julga severamente até mesmo seus vasos escolhidos, quando estes contestam a sua autoridade. Isso ocorre porque Deus é um Deus de retidão e justiça, tanto quanto é um Deus de amor. Embora Saul tivesse sido escolhido para ser o primeiro rei de Israel, terminou em desgraça e perdeu o trono porque desobedeceu a Deus. Então, pelo fracasso do rei Saul, nós aprendemos que o nosso Deus de fato quer, de nós e quais são as características da pessoa que ele usa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a desobediência, o rei desobediente Saul e a quem Deus rejeitou. Bom, através do profeta Samuel, Saul recebeu a ordem de Deus de atacar o ímpio Amaleque. Bom, os amalequitas eram adoradores de ídolos e adversários de Deus. Devido ao plano de Deus de preservar Israel e também de receber glória através desse povo, ele ordenou a Saul. 1 Samuel 15:3. Vai agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, nada lhe poupes. Matarás a homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumento. Bom, o rei Saul, ele organizou suas forças militares e pelo poder de Deus, então, ele derrotou os amalequitas. Contudo, na tentativa de receber um pouco da glória pela vitória dessa guerra, Saul não obedeceu à total ordem de Deus. Em vez disso, ele poupou o rei dos amalequitas, o melhor dos carneiros, do gado, novilhos, cordeiros e tudo que era bom, e levou-os para casa. Ele não obedeceu à ordem de Deus de destruir todo o povo amalequita e seus animais. Irado, o Senhor repreendeu a Saul, através do profeta Samuel, por sua desobediência e declarou que não existe sacrifício e culto que possam substituir a simples obediência a Deus. Mesmo assim, a única preocupação do rei Saul era sentir-se desonrado diante do povo de Israel. Então, em vez dele voltar-se para Deus, pedir perdão, se arrepender imediatamente, o Senhor, ele não fez isso. Por fim, ele foi rejeitado por Deus, perdeu o trono, perdeu a presença de Deus e, como resultado, ele morreu em desgraça durante uma guerra contra os filisteus. Então, o que quer de nós o nosso Pai Celestial? O que Deus quer de cada um de nós? Bom, se a gente comparar as vidas do rei Saul e o rei Davi, que foram dois reis escolhidos por Deus, nós vemos ali que Deus quer de nós obediência e arrependimento. Ambos foram reis escolhidos por Deus e ambos cometeram pecados. Mas, todavia, embora pareça estranho, Deus rejeitou a Saul e perdoou e restaurou a Davi, embora este tivesse cometido sérios pecados. Qual foi o motivo? Houve um motivo claro. Davi mostrou-se completamente quebrantado e contrito depois de pecar. Ele se arrependeu do seu pecado. Embora fosse rei, quando ele transgrediu, ele reconheceu com humildade o seu erro
e arrependeu-se imediatamente quando seu pecado foi mostrado pelo profeta. Bom, a história de Davi, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas a gente vai dar, vai falar um pouquinho a respeito. Davi, rei, né, escolhido por Deus, num dia que os reis saíram à guerra, Davi ficou no seu palácio, e ali, da sua janela, ele viu Batseba, que ela era a esposa, né, de um dos seus chefes, Urias, e ele mandou chamar a essa mulher, e ele se deitou com ela. Essa mulher engravidou. Ele, como Urias era um homem honrado e honesto, íntegro, ele mandou chamar Urias para que se deitasse, para parecer, lógico, né, que o filho não era do rei, que não havia cometido adultério. Mas Urias, ele era tão fiel aos seus soldados, né, ao seu trabalho como chefe, que ele não quis descer e dormir com a sua esposa e ficou com seus soldados. E aí não teve como ele botar a culpa, né, ou fazer com que Urias fosse realmente o pai do filho dele. Então ele manda uma carta ao seu comandante, manda colocar Urias na frente de batalha. Na frente de batalha, Urias morre. Então ali ele organizou o homicídio de Urias. Urias morto, ele tomou a esposa de Urias como mulher. Então, esse era o pecado dele, adultério. Mas ele, quando o profeta Natan falou com ele, né, contou uma história até para ele, tudo, ele não se justificou com desculpas tolas. Quando repreendido por suas transgressões, Davi ficou pronto a arrepender-se e clamou pela misericórdia e o perdão de Deus. Mas Saul, ele tornou-se amargurado e afastou-se de Deus. Então, quando Deus vê um coração arrependido, ele mostra-se sempre cheio de misericórdia para perdoar e restaurar. Então, quando viu o coração humilde de Davi, Deus não apenas lhe perdoou, como também o restaurou. Mas Saul foi diferente. Ele desobedeceu voluntariamente às instruções de Deus. Além disso, quando seu pecado foi apontado e ele foi repreendido por Deus, que você vai aí meditar nessa história, em vez de arrepender-se, ele tentou justificar e racionalizar o que havia feito. E mais ainda, quando Samuel lhe disse que o Senhor o havia rejeitado como rei de Israel, né? Saul então implorou que permanecesse em rei, em vez de reconhecer o seu pecado e arrepender-se. Então Deus viu que o coração de Saul não estava voltado para ele. Então não existe uma única pessoa neste mundo que não tenha pecado. Durante as nossas vidas, todos nós, sem exceção, cometemos muitos pecados, tropeçamos e caímos. Mas uma coisa que jamais devemos fazer diante de Deus é racionalizar, né, o que fizemos e justificar nossas ações. Então, quando Deus ele bate a porta do nosso coração, através da sua palavra, a única coisa que nós podemos fazer é quebrantar-nos diante da presença do nosso santo e justo Deus e arrepender-nos dos nossos pecados. Quando fazemos isso, né, Deus não apenas nos perdoa, como Ele também nos restaura. Então, por sua misericórdia e amor, de forma que nós podemos nos prostrar, perdoados diante dele, sem perda de tempo. Portanto, né, amados, quando você pecar, quando eu pecar, né, que a gente não demore a se arrepender. E certamente corramos e buscamos logo o perdão de Deus. Porque nosso bom Deus, ele perdoou o rei Davi e também ele nos perdoará. E restaurará as bênçãos abundantes sobre a nossa vida. Os vasos que Deus usa. Bom, todos nós estamos em busca dos nossos próprios interesses. Mas aqueles que foram escolhidos e chamados por Jesus vivem para manifestar a glória de Deus. Por isso, todos os crentes em Jesus são vasos escolhidos de Deus. Mas o que nós precisamos fazer para nos tornar um vaso usado por Deus? Bom, primeiro, nós precisamos ser purificados pelo precioso sangue de Jesus. Poderemos
então apresentar nossas vidas a Deus e dedicar-nos completamente a Ele. Precisamos ajoelhar-nos a seus pés e nos esvaziar, a fim de sermos um vaso totalmente comprometido no serviço do Senhor. Esta deve ser a nossa oração. Ó Pai, toma-me, executa a tua vontade em mim e glorifica teu nome através de mim, onde quer que eu esteja. Segundo, para a gente ser um vaso escolhido por Deus, usado por Deus, nós precisamos ter uma visão de sua glória segundo a sua palavra. Embora nós não tenhamos uma prova visível para os nossos olhos, nenhuma prova audível para os nossos ouvidos, nenhuma prova tangível para as nossas mãos, que confirmem que o Senhor está cumprindo o seu plano em nós. E embora às vezes nós nos desesperemos, nós precisamos apegar-nos à fé. A fé em nosso Deus e a fé que Ele pode fazer todas as coisas. Quando nós tivermos tão grande confiança no Senhor, nós nos tornaremos vasos preciosos nas mãos de Deus. Terceiro, nós precisamos render-lhe graças em qualquer circunstância. Não importa quão severamente você esteja sendo oprimido, tome a palavra de Deus como resposta, dê graças e obedeça pela fé. Mediante sua fé, o Espírito de Deus conquistará e controlará sua vida e o nome do nosso Pai Celestial será glorificado. Então, quando a vontade do Senhor é feita em nossas vidas, nós nos tornamos vasos escolhidos de Deus. Então, nós precisamos ter sempre firme no nosso coração que obedecer é melhor do que sacrificar. Sermos sempre obedientes à palavra do Senhor. Não nos desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Fazer tudo quanto nela está escrito, para que a gente então possa ser um vaso escolhido de Deus e Deus possa achar graça nas nossas vidas. Então nós vimos aqui, quando nós somos purificados pelo sangue de Jesus, quando nós temos uma visão da glória de Deus através da sua palavra, segundo a tua palavra, e quando nós rendemos graça em qualquer situação. Então, seja lá qual for a circunstância, a situação que você estiver passando, dê sempre graças a Deus. Bom, nós somos a Igreja Batista Renovada em Coqueiral de Taparica, O nosso pastor presidente é o pastor Moisés Endringe, e eu espero sinceramente que você esteja gostando dos nossos vídeos. São vídeos rápidos para tornar mais fácil, Para que a gente sabe que hoje em dia as pessoas quase não têm tempo. Então são vídeos rápidos para que você possa um pouco ouvir da palavra de Deus. Tá? Fiquem em paz, não esqueçam de meditar em todo o texto. A gente lê um versículo por causa da extensão do texto, mas você medita em toda a passagem, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima vez, se Deus assim o permitir.